O primeiro livro que ele escolheu ler foi Mar Morto, de Jorge Amado. Baiano, assim como escritor, o advogado Fredson Carneiro fala sobre os autores que ele mais lê e sobre o livro que ele publicou. Antes, eu converso com a escritora cearense Ana Sueli. Ela tem 4 livros lançados e uma história bonita por trás de cada um deles. Mestre em patrimônio cultural, a Ana conta detalhes das obras dela e lembra como surgiu a paixão pelos livros. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Onde você nasceu? Eu nasci em Madalena, Ceará, lá no Sertão Central. E que lembranças que você tem de lá? Eu tenho muitas. Eu acho que toda a história da minha vida, aquela infância, né, dentro do mato, pai, mãe, uma casa, chuva no telhado, indo para a escola a pé, mas era super gostoso, água caindo, correndo, o boi passando, o cavalo. Então, só coisa boa, só coisa boa. E muito amor, muito carinho também. Eu sei também que essa sua história com os livros, com a leitura, começou lá. Eu sei que sua família não tinha riquezas, era uma família simples, seus pais não estudaram muito, mas partiu deles esse gosto. Como? É interessante, o meu pai era agricultor, minha mãe também trabalhava em casa, tinha muitos filhos, meu avô também, todo mundo trabalhava na lavoura, né? Mas sempre o meu pai, eu já nasci, cresci, no início já falava que a educação era tudo, que era o maior bem que podia deixar para a gente, e colocou a gente muito cedo na escola, inclusive a princípio em escola particular, né? E foi lá que começou tudo, tá? Que eu comecei a ter o contato com os livros, na biblioteca, inclusive de um castigo na biblioteca, que eu acredito que eu me tornei bibliotecária e amante dos livros e das leituras, né? Dos escritos também. Que castigo foi esse? Bom, eu tinha em torno de 7 anos e todo ano tinha aquele desfile do 7 de setembro e todo ano tinha que estar com um uniforme novo. E sempre meu pai, ele adoeceu muito cedo, inclusive pela luta, né, pelo trabalho no campo, e ele era obrigado a comprar um uniforme para desfilar no dia 7 de setembro. E nesse ano, então, era eu, 3 irmãs e eu, né, nessa escola, e o papai não tinha recurso para comprar. E o padre, que era o diretor da escola, e dizia, não, pode, tem que comprar, só pode desfilar no dia 7 se for de uniforme novo. E nós ficamos muito preocupados, e aquilo eu tinha uma honra, eu sabia honrar minha pátria, né? Já tinha desde pequena, eu me emocionava com o hino nacional e tudo. E infelizmente não deu para comprar o tal do uniforme novo. Aí na segunda, o diretor chamou as 4 e mais uma outra colega que também não pôde desfilar, né, por conta do uniforme, e disse que a gente ia passar uma semana de castigo sem a merenda. Então, e a gente ficou sem a merenda escolar e o castigo seria ficar no horário, né, do lanche, ficar na biblioteca. Ficar na biblioteca era o espaço que tinha disponível para a gente ficar lá. E aquele foi um momento, a princípio, muito constrangedor, que os colegas passavam olhando para a gente, ver quem era que estava preso, né, ali. E eu fiquei um pouco atordoada e comecei a ver os livros, olhar o que é que tinha ali. E eu fui numa estante, eu lembro que eu ainda era bem pequenininha também, das mais próximas ao chão, e peguei justamente Alice no País das Maravilhas. E comecei a folhear isso na segunda-feira, e fui olhando e fui lendo, e nisso o livro me encantou. E passou a semana, e dali eu saí com a sensação não de humilhação, não de tristeza, mas de uma sensação que eu era uma pessoa diferente, e que ali tinha um mundo que a própria Alice já estava abrindo para mim com aquela leitura, de ir em busca de não parar, né, de ser inquieta, como eu sou ainda até hoje muito, de ir em busca de vida, de me encantar com qualquer coisa, de descobrir, digamos, do limão fazer uma limonada. E eu acredito que foi daí que me levou o mundo de escolher minhas profissões, são todas voltadas para muita leitura, para pesquisa, para informação, e juntando, né, o incentivo do meu pai, que ele tinha orgulho de mim, de eu tanto gostar de ler, de escrever. É isso aí. E fluiu? E fluiu, e além do mais, ademais, eu ainda tinha uma tia também, que ela morava numa casa muito grande, tinha parede, eu me lembro, amarelinha, e sempre que eu chegava na casa da tia Mocinha, era esse o nome dela, ela estava escrevendo uns poemas, umas frases lindas, uns versos de grafite lá na parede. Na e parede isso me de cantava casa? Na parede de casa, uma letra muito bonita, muito traçada. Meu avô paterno também, ele adorava, ele tinha os filhos todos morando longe, militar e por aí vai. E ele escrevia, lia as cartas, respondia, eu sempre estava ali do lado. E admirada pela letra também. Então eu acho que veio.
E para finalizar essa questão também, o papai dizia, meu pai já doente, o meu avô dizia, ai Samuel, você devia tirar essas meninas da escola e botar para trabalhar aqui no campo. Papai, não, papai, nem que eu tenha que morrer, me sacrificar muito, mas que é o único valor verdadeiro que ninguém vai tirar, que eu vou deixar para minhas filhas, é o estudo, é a educação. E era o sonho dele, era a gente crescer, se formar, ser doutor, né? Ser famoso, como ele dizia, e esse sonho eu estou trazendo, e falta o título de doutor, que é meu próximo sonho aí, na porta, né, o doutorado lá em Portugal. Que você começa agora esse ano. Que eu começo em setembro em Portugal, na Universidade do Porto, por coincidência, né, na terra dos Camões. Bom, né? Esse sonho todo, né, do seu pai, dos seus familiares, se concretizou. Você tem 4 livros publicados. Eu estou aqui com eles e vou começar pelo primeiro mesmo. Tá, ok. Encontros em Cantos. Conta para mim o que você escreveu aqui e quais são os seus temas na sua livro. Então, Encontros em Cantos, ele veio, logo no 2 anos que eu estava aqui, que eu vim do Ceará para cá, de mudança, né, por necessidades também, de trabalho e por aí. Então, aí ele traz muito, ele é poesias, ele é bem romântico, ele é bem sonhador também, mas ele traz saudades, ele traz também já algumas lembranças de cantos, de quem eu encontrei, do que eu já vivi lá no Ceará, das pessoas que eu conheci, da onde, lá dos locais. Então ele já é digamos assim, uma prova, um registro de uma vida, de uma existência bem focada também na natureza humana e na natureza em si, que é da onde sempre eu busco energia, força e que eu amo. Você escreveu Entre Céu e Mar, que você fala bastante sobre Ceará, né? Sobre o Ceará, seu estado natal, o mar e Brasília, onde você vive já há 20 anos, que é o céu, entre céu e mar. Perfeito. O que você tratou? Então, aí é uma perfeita harmonia também, né? Já deslumbrada ainda, né? E continua até hoje com Brasília. Eu acho que ela foi perfeita para a gente, mas sempre trazendo a minha origem lá no Ceará, né? O mar de Fortaleza. E aí já foi, digamos, a abertura de um caminho que Brasília me deu, me recebeu, Fortaleza, Ceará me transportou e Brasília me respondeu, né? Me trouxe, abriu as portas para mim. Eu costumo dizer que Brasília a gente está no anonimato e ao mesmo tempo você está sempre em efervescência, você tem o caminho, tem a oportunidade. Então aí tem crônicas, tem uma vivência, inclusive eu fui premiada numa feira do livro, tem frases, tem cartas de um gato, de um animal de estimação que eu muito amei, ele já se foi. Então já está mais amadurecido também, são todas essas vivências entre, né, o céu de Brasília e o mar do Ceará, que nunca será esquecido. Tem poesias também para lá. Bom, seu terceiro livro é bem pessoal, O Mundo de Mel. Mel, você me explicava que antes é sua netinha, sua primeira netinha. Como é que foi a experiência de escrever um livro para ela? A Mel, ela, tudo na vida. Sempre eu cresci ouvindo dizer que ser avó é a coisa melhor do mundo. E a Mel veio validar isso, né, para mim. Então, a natureza em si, a Chapada dos Veadeiros, inclusive a Mel nasceu lá, a mãe dela curtiu toda a gravidez lá, e a natureza, ela está presente em tudo e traz a lembrança também do quanto a gente deve cuidar. Então, isso daí é um chamado, eu diria, é um legado para a Mel, para minha neta, mas é uma maneira de chamar atenção também dos cuidados que a gente tem que ter em tudo que envolve a natureza. Então, a Mel, eu coloquei a Mel como um personagem que ela ama, vai aprender a amar a natureza, a cuidar dos bichinhos, a apreciar uma cachoeira, a lembrar o carinho que tem que ter com o pai, com a mãe, com a família, com os amigos, todo esse cuidado, a questão da preservação, seja da alma, seja da natureza em si, seja dos cuidados que a gente tem que ter para ir adiante, para transformar o mundo melhor. Bom, agora o seu livro mais recente, Vivências, Um Olhar para a Vida, que é um pouco diferente desses outros 3. Você me explicava aqui também antes da entrevista, você mesma considera mais maduro, um livro mais maduro, não é isso? Por que, Ana? Então, Vivências, se eu fosse traduzir ele numa palavra, seria gratidão. Então, é o momento que você chega da vida, que a vida traz a gente com o amadurecimento, com a vivência. Chega o momento que você tem que dar um retorno, seja para você, seja para a sociedade, que você olha para trás e você vê tudo que você fez, que você conquistou, e eu só tenho a agradecer. Então, Vivências trata da minha vida, da minha existência nas 5 décadas vividas,
como uma forma de rever, não são traumas, não é tristeza, isso faz parte também, mas assim, ele carrega ou não carrega muita coisa boa, muita lembrança, muito agradecimento, muita gratidão. Então, em vivência, as pessoas boas, tá, essas fases da minha vida seria o suprassumo do melhor que foi em cada, contando mesmo digamos assim, na linha existencial. A década de 80 foi difícil por isso, mas eu superei. Fui obrigada a mudar para Brasília em 90 por conta da era do Collor de Mello, mas que me trouxe isso de bom. Então, assim, não traz nenhum peso, como descreveu o poeta Adeilto Lima aí na apresentação, no prefácio, que é aquela coisa de hoje estar agradecida, poder dormir tranquila, sabendo que amanhã eu ainda tenho um sonho, ainda tenho alguma coisa a viver. Então, vivências é tudo de bom, toda experiência, viagens, pessoas que eu conheci, que muito representaram na minha vida, locais, estudos, sonhos, realizações, tudo está concretizado aí, de uma maneira bem poética. Para terminar, Ana, nosso tempo está no finalzinho, mas eu gostaria que você contasse aqui para a gente, revelasse aqui para a gente quais são os seus autores preferidos. Você trouxe alguns livros, quais são os seus preferidos? Então, perfeito. Frei Beto, não posso deixar de lado. Tanto o lado humano, poético, social, a pessoa que muito me encantou e tem influência em todos esses meus livros. Tiago de Metto, que é o poeta da floresta, uma pessoa incrível também, um amigo, uma pessoa que muito encanta, também pelo lado humano, pelo lado de direitos humanos da questão. Frei Beto também, que trabalha o lado infantil. Afonso Romano Santana também é uma pessoa que eu tenho muita apreciação, muita admiração, que trabalha essa questão do amadurecimento da mulher, inclusive esse livro, e me deu, meus 50 anos, de amadurecimento. José de Alencar, não posso deixar, cearense, né, poesia também, romance maravilhoso. A literatura latino-americana também, ela é maravilhosa, eu não posso deixar de ler. Pequeno Príncipe sempre me encantou, um grande autor, Isabel Allende, Pablo Neruda, lá no Chile, todos esses que contam, que falam um pouco, muito até, da justiça, de uma maneira muito leve. Frei Beto também em cárcere de prisão, então a questão que hoje está muito forte para a gente, aquela questão da luta, né, pelos direitos humanos, pela liberdade, por um mundo melhor, que está o sentimento humano, que é a nossa essência. Então, são esses que todos me passaram, juntando com o meu ser. Eu acredito que são esses meus preferidos. Muito obrigado pela entrevista, por vir até aqui conversar com a gente, mostrar aqui os seus livros e também os seus preferidos. Foi um prazer. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, sucesso. Muito lindo, tudo. Muito obrigado. Obrigada. Bom, isso foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa aqui neste segundo bloco com o advogado Fredson Carneiro. Tudo bem, Fredson? Tudo bem. Bom, eu sei que Mar Morto, de Jorge Amado, é especial para você. Foi o primeiro livro que você escolheu, foi lá na prateleira e falou, eu quero ler esse aqui. O que mudou a partir daí? Foi o ponto de partida mesmo? Foi um ponto de partida. Jorge Amado é um autor muito forte na Bahia, né, no imaginário da construção social, da própria identidade do baiano, do recôncavo, de Salvador, do sul da Bahia. E eu me interessava muito por entender um pouco melhor esse lugar, de onde eu estava, de onde eu era. E a obra do Mar Morto foi muito importante, porque ele apresenta um pouco Salvador e a partir de uma narrativa mítica sobre a cidade, sobre o candomblé. Os personagens transitam pela cidade e pela história da cidade de Salvador a partir dessa narrativa mítica. E ela me chamou muito a atenção, foi muito marcante. A primeira vez que eu estive em Salvador, eu conseguia ver o livro nas ruas da cidade. Você é do interior, não é isso? Isso, da cidade de Ibititá, no sertão da Bahia. Agora, que outros autores te marcaram, Fredson, além de Jorge Amado? Inicialmente, nesse processo de se encontrar, né, de se entender no mundo, foram muitos autores nordestinos mesmo. Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna.
mas em seguida a gente eu já passei para leitura de outros autores do mundo todo também. A América Latina, com Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, e alguns autores africanos posteriormente, que é quem eu estou lendo mais hoje em dia, são autores como Frantz Fanon, Chimamanda Adichie, que está fazendo bastante sucesso com algumas obras publicadas no Brasil, e Mia Couto. E desses todos, você tem aí o seu preferido? É difícil escolher um preferido. Tem vários, né? Vários que são muito especiais. Mas Jorge Amado talvez seja esse que guarda um lugar de maior relevância na minha formação por conta desse próprio lugar, né? Cultural, social, do qual eu me integro, do qual eu faço parte. Jorge Amado nasceu em 1912. O primeiro romance, O País do Carnaval, foi lançado em 1931. O baiano foi traduzido para 49 idiomas e venceu prêmios como o Luiz de Camões e o Jabuti. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1961 e morreu em 2001. E esses escritores, esses livros, te levaram para o direito? Em parte sim, porque a noção social que nós temos sobre o campo jurídico é que é um espaço de muita leitura, muita escrita. Então, no primeiro momento, me localizando nas ciências humanas, eu imaginava que o caminho natural fosse o direito justamente por ser esse espaço de maior leitura, de maior escrita, e entrando no direito, uma opção também pela vida acadêmica, que é essa vida de fazer a pesquisa, de instigar, manter o ânimo pela escrita. E foi esse o caminho que você seguiu, né? Exatamente. Eu estou aqui com o seu livro, que é fruto do seu mestrado, que se chama A Lucidez e o Absurdo, Conflitos entre o Poder Teológico, Político e os Direitos Humanos LGBT na Câmara dos Deputados. É uma pesquisa. Isso. Explica pra gente, Fredson. Então, durante o curso do mestrado, eu fui orientado pelo professor José Geraldo Souza Júnior, na UNB, o mestrado em Direitos Humanos, e a proposta da pesquisa foi tentar entender um pouco a tensão que existia entre grupos religiosos conservadores, é importante enfatizar o conservadores, não são todos os grupos religiosos, e grupos de defensores dos direitos LGBT. Sendo assim, a gente determinou uma quantidade específica de representantes do parlamento brasileiro e um determinado tempo para a análise dos discursos deles. Então, a gente pegou de 2013 a 2015 e analisou o discurso de 10 deputados, 5 da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos e 5 da Frente Parlamentar Evangélica e outros representantes conservadores. A partir desse estudo, foi necessário fazer algumas inferências sobre a realidade brasileira do que está acontecendo, como que acontece a concretização do que Marilena Chauí chama de retorno do teológico político, que é um poder político que se coloca como religioso dentro do Estado brasileiro, questionando o estatuto de Estado laico do país. E, ao mesmo tempo que há esse retorno do teológico político, há um aumento, uma ampliação da representação política de outros sujeitos sociais, sujeitos coletivos de direito, que são os direitos humanos da população LGBT, no caso do livro. E aí a gente avalia a existência dessa tensão, por um lado, práticas como a construção de pânicos morais. Os representantes mais conservadores, eles atuam produzindo pânicos morais, que são ideias deturpadas de projetos, de ações que o Estado está intentando fazer para a garantia de direitos humanos. E, de um outro lado, do lado mais a defesa dos direitos humanos, um processo mais difícil de conscientização e de trabalho junto à população em relação à legitimidade desses direitos humanos. E quais foram as suas conclusões, Fredson? As conclusões é que nós estamos vivendo hoje, já fazendo uso também de uma reflexão de Rita Segato, nós estamos vivendo hoje um retorno conservador ao discurso moral, que é um momento de ascensão em todo o mundo, de questionamento sobre o multiculturalismo, políticas culturalistas, políticas de defesa dos direitos humanos, e que é mais do que necessário garantir a união de pautas comuns para que esse processo de retorno conservador ao discurso moral, que tem tomado o Estado, sobretudo com o discurso
que a Rita Segato chama de familista, um discurso conservador e cristão nos países ocidentais, para que eles não tenham o condão, o poder de alterar completamente o tecido social que foi construído dos anos 50 para cá com a defesa dos direitos humanos, a criação da ONU. Há um receio de um retrocesso, não é isso? Há um retrocesso grande em pautas que são muito importantes, desde a defesa dos direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha, que é a lei que tipificou a violência doméstica, ela tem sido questionada por essas representações, eles querem alterar a lei para que torne o processo ainda mais complicado. Essa ascensão conservadora está muito marcada no Brasil pelo surgimento de movimentos neopentecostais no campo das igrejas protestantes e da renovação carismática no campo da Igreja Católica. São dois movimentos que tomam esse discurso moral de um modo muito forte a partir de uma leitura que se faz da Bíblia, que é um retorno a bases anteriores ao próprio cristianismo, são as bases hebraicas de uma moral dos hebreus. E esse processo de ascensão do neopentecostalismo, que acontece no Brasil, na África e em outros países da América Latina, ele chega hoje ao ponto de tomada mesmo do legislativo brasileiro, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. E Senado Federal também, mas em menor medida. E esses representantes, eles têm pautado os retrocessos no Brasil, né? A garantia de alguns direitos, como de populações originárias, indígenas, quilombola, das mulheres e da população LGBT, que é o que a gente estuda, é questionada. Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante a união civil entre pessoas do mesmo sexo e temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determinou o cumprimento dessa decisão pelos cartórios de todo o país, que é questionada por esses representantes, que também questionam a Resolução 01 do Conselho Federal de Psicologia, que, por sua vez, determina que os psicólogos não podem tratar as sexualidades diversas como patologias. Então, esses representantes também questionam essa resolução do CFP. Agora, como é que foi o seu processo, Fredson? Ao longo do mestrado, qual foi o tempo que você separou para fazer essa pesquisa documental, ir a campo, para escrever? Como é que você dividiu o seu tempo? E se você tinha uma espécie de ritual para escrever, para pesquisar, como é que você organizou? Foram 3 anos para terminar o livro, 2 anos de pesquisa no mestrado, tanto pesquisa teórica com autores das teorias críticas dos direitos humanos, da filosofia e das ciências sociais, e de pesquisa empírica, né, nesses discursos e um pouco na atuação dos deputados e deputadas na Câmara dos Deputados. Ao longo dos 2 anos, eu participei de audiências públicas, sessões das comissões, sobretudo a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, e analisei os discursos que estão todos documentados nas atas da Câmara dos Deputados, publicadas no Diário Oficial da Câmara, entre os anos de 2013 e 2015. Então, esses deputados que nós selecionamos, a gente fez essa análise, discurso a discurso, durante esses 3 anos. E os 3 anos de pesquisa. E a escrita em si, ela já demanda um outro processo, né? Um processo mais de síntese do que você já refletiu, do que você já leu, do que você já viu ali. E nesse período de 3 anos, a escrita ela foi cotidiana. Todos os dias eu escrevia um pouco, todos os dias eu escrevia um pouco. Dias escrevia mais, outros dias tinha um certo bloqueio que não ia, a escrita não fluía. Mas foi uma escrita que foi acontecendo naturalmente, né? Eu já escrevo há muito tempo, então ela aconteceu naturalmente. E o último ano foi só para depurar um pouco as questões que eu gostaria que constassem do livro, outras que eu gostaria que ficassem na dissertação, que o livro acabou sendo o resultado dessa dissertação. E assim a gente concluiu essa obra. Eu sei que tem um trechinho aqui, tem um dos capítulos, né, do livro, a gente começou falando sobre Jorge Amado, e caminha aqui para esse finalzinho aqui do programa, falando também sobre o Jorge Amado. Tem um trecho do livro, né, da sua pesquisa, que faz referência a ele. Qual é? É o capítulo 2 do livro, em que, ao tratar um pouco sobre essa tensão entre os grupos religiosos e defensores de direitos humanos, do outro lado, eu senti a necessidade de buscar um pouco as referências desses grupos. E as referências desses grupos eram
de um lado, tanto um saber secular da filosofia, das ciências humanas e da temática dos direitos humanos, quanto, por outro lado, de uma herança do pensamento hebreu, cristão e religioso que está na Bíblia e em outros instrumentos. Para poder falar um pouquinho dessa tensão e de como que essa tensão ela é constitutiva da nossa realidade, eu recorri a Jorge Amado, na obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, também visando um pouco o que o Luiz Alberto Vará já tinha feito ao tratar no capítulo, fazer essa referência à obra dele, falando um pouco da modernidade e essa herança dos dois maridos da modernidade e do direito, que são, por um lado, a herança grega e, por outro, o legado hebreu, né, que estão na base desse conflito entre filosofia e religião, entre política e religião. Para concluir, Fredson, no seu doutorado, você começou agora, né? O doutorado, você segue essa linha de pesquisa ou muda um pouquinho? Eu sigo como um desdobramento desse processo. Eu vou continuar estudando os direitos humanos da população LGBT, só que agora no doutorado com um enfoque maior na população trans, para tentar entender um pouco quais são os níveis de violação que essa população sofre dos seus direitos humanos e como que nós, Estado brasileiro, tanto no judiciário quanto no legislativo, podemos garantir ou não esses direitos. Quais são os movimentos conservadores e progressistas que podem garantir e assegurar esses direitos dessa população. Fredson, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras, pelas explicações, pelos detalhes do seu livro e da sua pesquisa aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.